Há uma profecia de Jesus em Mateus 24:12 que declara que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Eu não sei se vocês viram um noticiário que foi de repercussão nacional, em que 3 técnicos de enfermagem estão presos preventivamente, acusados de matarem 3 pessoas no hospital, por inserirem uma medicação que levaria o paciente à morte, e um dos componentes que foi posto na seringa era detergente. E eu não sei se isso mexe com você, mexe muito comigo. Nós devemos ser sensíveis a esse tipo de situação. E de repente você pode pensar, mas pastor Ricardo, isso é comum, isso é natural. Há muitos crimes semelhantes a esse. Eu acredito que não, amado. Mas eu acredito piamente que é um cumprimento da profecia de Jesus, que se por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas há uma profecia mais cruel e dura ainda, feita pelo apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1, que diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. E olha esse adjetivo: cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. A Bíblia nos dá uma orientação para a gente se apartar desse tipo de gente. E o que me deixou impactado nesse noticiário é que um personagem em especial se dizia cristã, que era coparticipante do executor desse crime, que manipulava essas outras 2 mulheres. E uma dessas 2 mulheres, ela se dizia cristã. Aí se você viu o noticiário, de repente você vai falar: mas pastor, ela era da CCB, a CCB é uma seita. Mas vamos conjecturar que é uma igreja bíblica e não é uma seita? Porque é uma seita, ok. Mas vamos conjecturar que não é, porque ela fala de Deus, amado. A despeito de qualquer coisa, lá fala de Deus. E essa mulher, a coparticipante, ela cooperava nesses homicídios. Aonde nós vamos parar, amado? Será que nós não vamos perceber que nós de fato estamos nesses últimos dias? E que isso vai acontecer cada vez mais, com mais intensidade, mais crueldade, mais perversidade? Será que nós não estamos observando que de fato os homens estão assim, cruéis, inimigos do bem? Será que de fato a depravação que ocorreu em Gênesis capítulo 3, ela não se avolumou até o dia de hoje? Porque no dilúvio, na geração antediluviana, Deus olha para a terra e se entristece de haver criado o homem, a ponto dele extirpar toda a raça humana. E a Bíblia diz que Deus viu que a maldade do homem se multiplicara e que o desígnio do seu coração era só má e continuamente má. Em Gênesis 6:11 diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. O nosso noticiário pinga sangue, amado. Os homens hoje são inventores de males, amado. Colocar detergente na seringa. Então nem nos hospitais nós estamos seguros. Satanás está com seus agentes, operando e atuando
de maneira cruel, voraz, truculenta, maligna, perversa. Os homens são inventores de males, amado, como diz Romanos capítulo 1. Você já leu? A Bíblia diz que o homem é inventor de males. E por que eles são? Porque eles desprezaram o conhecimento de Deus. Romanos 1, 28. Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. É o homem, amado, no seu estado mais vil de corrupção. Como diz Jó 15:16, que o homem é abominável e corrupto e bebe iniquidade como se fosse um copo de água. Eu fiquei em choque, amado. Uma mulher que se diz cristã, mãe, cooperava em assassinato de pessoas em estado de vulnerabilidade hospitalar, estando ali para se cuidar, para se tratar, para se curar. E alguém que é pago, alguém que faz um juramento de salvar, de trabalhar, de curar, estava ali para operar a morte. E ele tinha prazer de ver a pessoa perdendo a sua vida. Eu vou colocar a reportagem aí para você assistir, se você não assistiu. Inscreve ao canal Metrópolis, que fez uma matéria muito bem feita acerca desse assunto. É triste, amado, de nós vermos o estado dessas pessoas. Você imagina essa pessoa no culto, amado, essa mulher. Você imagina ela no culto, bem vestida, levantando as mãos, adorando, fechando os olhos, elevando seus pensamentos, seu espírito a Deus. E no hospital ele se transformava em um demônio, para facilitar com que aquele técnico de enfermagem ele entrasse lá e aplicasse, fizesse a incisão desses medicamentos manipulados e até detergente, do qual ele injetou, segundo o delegado, segundo as investigações, 10 vezes para matar a pessoa. E 3 pessoas vieram a óbito. A investigação quer ir além, porque ele trabalhou num hospital, numa clínica neonatal. E Deus guarde que não, amado. Deus guarde que não. E essa mulher estava na igreja, levantando as mãos, adorando, possivelmente fazia suas orações, carregava sua Bíblia na mão e foi manipulada, se deixou levar, foi seduzida pelo diabo. É como de 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganeis, as más companhia corrompe os bons costumes. E hoje essa mulher se encontra encarcerada, acusada de um crime cruel, bárbaro. Bárbaro. Que Deus guarde, amado, a nossa vida, que Deus guarde a nossa família, que Deus guarde os nossos, que Deus guarde o Brasil. Que Deus tenha misericórdia dos inocentes. Que Deus tenha misericórdia. Que Deus haja de misericórdia. Essa é a minha oração, a minha súplica. Assista aí a matéria. Então vamos dar uma pausa no noticiário político, porque a gente está com uma história no Metrópolis muito bizarra. Eu acho que a palavra para essa bizarra é essa. É um caso de 3 técnicos de enfermagem que foram presos hoje pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal. Eles foram acusados de matar 3 pacientes no hospital particular de Taguatinga, que é uma cidade que fica a 25 quilômetros de Brasília. As mortes ocorreram em novembro e dezembro do ano passado. E a informação é da coluna da Mirelle Pinheiro. Vamos abrir a matéria da coluna para trazer um pouco desses detalhes. Como eu falei, uma história macabra. Hospital do DF, técnicos são presos por assassinato em série. Olha o título da matéria e as informações. Esses casos estão sendo tratados pela polícia como homicídios e estão no centro da Operação Anubis, está conduzida pela Coordenação de Repressão de Homicídios e de Proteção à Pessoa.
e os nomes dos suspeitos ainda não foram divulgados pela polícia. Segundo as apurações, os principais alvos da investigação são técnicos de enfermagem e comparsas que estão suspeitos de provocar a morte de pacientes por meio de aplicação indevida de um composto químico diretamente na veia. Olha essa informação. Essa substância que está sendo investigada aí pela polícia, quando ela é administrada de forma incorreta, pode causar parada cardíaca. E fontes da coluna da Mirelle afirmaram que a substância administrada pelo grupo matava sem deixar rastro. Ou seja, eles faziam a aplicação, não aparentava ali acontecer nada. Só que, no caso, havia câmeras de segurança. E isso é um dos detalhes que a Mirelle traz na matéria sobre o modus operandi desses acusados desse crime bárbaro, né? As apurações estão ocorrendo em sigilo e apontam que o grupo agia de forma coordenada dentro da rotina do hospital, tá? Segundo as investigações, um dos técnicos, que só tem 24 anos de idade, utilizou indevidamente o sistema eletrônico do hospital, que já estava aberto em nome de um dos médicos, para prescrever esse medicamento incompatível com o quadro clínico das vítimas. Depois ele retirava o remédio da farmácia e aplicava diretamente nos pacientes, sem qualquer autorização, muito menos ciência da equipe médica responsável. Duas dessas aplicações ocorreram em 17 de novembro do ano passado, a terceira ocorreu dia 1º de dezembro. E, as vítimas eram uma professora aposentada de 67 anos, um servidor público de 63 anos e um homem de 33. Todos estavam internados na UTI. E além do medicamento prescrito de forma irregular, a Polícia Civil apurou que, em um dos casos, o técnico chegou a aplicar desinfetante por meio de seringa em ao menos 10 ocasiões. 10 ocasiões diretamente em um dos pacientes. Como eu disse para vocês, a aplicação ela não deixava rastros. Porém, as câmeras de segurança filmaram a ação desses suspeitos e foi dessa forma que eles confessaram. Porque no primeiro momento, quando a polícia os abordou, eles disseram que não tinha nada a ver com a situação. Porém, quando a polícia mostrou as imagens das câmeras de segurança, foi quando eles confessaram esse crime. Então, a Polícia Civil investiga aí esse homem de 24 anos, que eu já disse para vocês, e duas mulheres, uma de 22 e outra de 28 anos, que ficariam auxiliando em pelo menos 2 desses episódios, dando suporte logístico ou facilitando o acesso aos pacientes. Então, é uma história difícil de acreditar. A gente continua nesse caso, você pode entrar na coluna da Mirelle Pinheiro para trazer mais detalhes. Mas é isso, como você viu na tela, um hospital e técnicos são presos por assassinato em série. Inclusive, na matéria, há uma nota do hospital em que aconteceram esses casos. O hospital, inclusive, disse que foi ele que fez a denúncia, né, sobre o que estava acontecendo. Você pode entrar, então, na coluna da Mirelle Pinheiro para mais informações a respeito desse caso em que técnicos são presos por assassinato em série. Olha aí.